Fala galerinha, estamos começando um Click Run. O que é isso? É um programa para a gente falar do que mais gosta, corrida de rua, corrida na trilha, corrida no geral. E para começar esse programa, eu chamei um grande amigo meu, Eli Carlos. Eu pedi para ele me falar assim, Eli, como é que você quer que eu te apresente? Ele não me mandou nada. Então vamos lá, fuleiro sem vergonha, caboclo safado, que está aqui para conversar comigo um tema muito legal, que eu tenho certeza que ele vai contar coisas aqui que você não imagina. Como era a corrida de rua antes do GPS, antes de celular, de ter inventado a roda. Não, brincadeira. Como é que as pessoas se motivavam sem Instagram? Eli, prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Valeu, Tucano, pela oportunidade. Valeu, pessoal. Estamos aqui para contar algumas histórias, e é histórias, né? Tem histórias e é histórias sobre a corrida de rua. A satisfação está com você, né? A gente sempre se vê nas corridas, se encontra, conversa, conta histórias. Eli, quando foi que você começou a correr? Por si só, eu sempre gostei de esporte. Futebol, como toda criança. E a corrida, ela teve início realmente na escola. Os meus professores de educação física. E ali foi me levando para o mundo da corrida. E eu participei de jogos escolares, a nível municipal, estadual, nos 800 e nos 2.000 metros. Então aí a gente já começou e em Cabedelo aqui, não sei se você tem conhecimento, teve uma das maiores corridas de rua do Nordeste. Não, sabe que era não. conhecido como a Corrida da Vitória, que era realizada no aniversário da cidade. O organizador do evento era a Secretaria de Esporte. Na década de... Isso, 90. 90 já? 90, já. Uma das maiores do Nordeste. Já, do Nordeste, Que massa. porque a premiação era muito alta. Ah. Você tem noção, o primeiro lugar ganhava uma moto 0 km. Puxa Então, vida, assim, não era uma tem coisa ninguém. bem... Vinha corredores de todo o Nordeste para participar aqui. E um dos organizadores era meu padrinho. Olha só. E eu acompanhando ali, só vou correr. Então, assim, aí ele teve o start para a corrida, realmente a Vamos corrida ver se eu de rua. ganho essa moto. Não, eu ganhei a moto não, que eu sabia que vinha os caras... Pretinha na época despontou Pretinha. Aham. Despontou nessa época na Corrida da Vitória. Que massa. Então, assim, era uma corrida muito famosa, totalmente raiz, não era como é hoje, não. Então, o que te motivou na corrida foi praticamente uma coisa, também um motivo raiz, né? De começar pelo esporte, pela brincadeira, chegou com essa corrida de Cabedelo com uma certa rivalidade no coração, Isso, né? Isso. E como era essa corrida? Porque hoje a gente tem chip, tem locutor, tem pórtico, tem árbitro, tem toda uma estrutura em volta. Como é que era naquela época? Eu vou falar um pouco como organizador que nós somos hoje, né? E também como atleta que nós éramos antes e atletas que nós somos hoje também. Não parece, mas a gente ainda dá uma... ainda participa de alguns eventos esportivos correndo. E como é que funcionava a corrida de rua? Tá? Eu vou falar dessa especificamente, essa aqui da Corrida da Vitória, que eu tenho mais vivência, eu participei de 2, 3 edições dela. Você largava do ponto A e chegava no ponto B. Então largava em Intermares, aqui no Bar do Surfista, e a chegada era no quilômetro 0 aqui em Cabedelo. Então era só ida. Aham. Então como é que você chegava lá? Você se inscrevia, ia lá num local de inscrição, não tinha inscrição online, não tinha taxa de Também não tinha de taxa de serviço, site, Não tem taxa de site, mas você tinha que ir na cidade, fazer ficar a na inscrição, fila lá e tudo fazer mais, sua inscrição. formuláriozinho. Alguém ficava de castigo, né? Esperando o povo. fazia sua inscriçãozinha lá e ia pro dia da prova, sem comprovante de inscrição, sem nada. Você ia na boa. Chegava lá, seu nome estava na lista, você recebia um saquinho com a sua camiseta. Certo. E na sua camiseta já vinha o seu número. Na camiseta? Serigrafado na camisa. Então você era 173. O número de peito, então, era Não. número camisa. Era o número da camisa. Tá? E Obrigatório, então. era obrigatório. Você não tinha como colar, não tinha clipe, não tinha número de peito para colocar. Não tinha opção. Não, então você chegava... Tinha que usar realmente a camisa. Colocava a camiseta regata ali e a gente chamava de rasga-peito. Né? Porque era o tecido... Rasga mamilo. Era o tecido mais fuleira que... As caras hoje, não gostei dessa camisa aqui. E qual era a solução da galera? Botar uns esparadrapos, umas E paradas? era correr, a gente corria como... Terminava, às vezes, 90% das provas, a camisa era branca. Então você terminava com o seu número, do seu número pintado e o sangue descendo aqui, ó. Vermelho. Então você literalmente dava o sangue. Pela corrida. Dava o sangue no evento. Então, era muito assim, muito simples a coisa. E não tinha cronometragem. A federação estava presente Aham. e não tinha cronometragem. Você recebia um saquinho de din-din, né? Que sacolé, que o pessoal fala de din-din, sacolé. E dentro desse sacolé tinha o seu número de peito. O seu número da corrida, o mesmo número da sua camisa. Certo, certo. Aí o árbitro vinha, pegava a sua camisa e grampeava. Ok.
Então era seu chip. Você ali tinha o controle dali. Então você ia, largava com aquilo, se perdesse no caminho, você era desclassificado. Meu Deus do céu. Por que era desclassificado? Porque quando você chegava, você passou da linha do porto de chegada, tá? Aí você pensa que tinha pórtico, estrutura de gradil para largada, juntou todo mundo ali, puxou uma faixa com 2 pauzinhos de lado assim. Era isso. Mas vamos lá, isso a gente tá falando, não é prova pequena não, era era das maiores do Nordeste. Das maiores que eu falo, tinha... Imagina as pequenas. Quando eu falo maior, Tucano, era 150 atletas, era uma prova gigante já. Porque a corrida de rua não era tão difundida. Maravilhoso saber disso. Não era tão difundida como é hoje em dia. Desculpa só perguntar. Não por isso os tempos eram ruins, não. Não, os caras... Era alto nível. E todo mundo puro, viu? Ninguém tomava creatina, fosfotina, essa zina que a turma dá hoje em dia pra aí, não. Tem uns cabos aí que estão tomando uma zina que nem... Na rapadura, né? Na rapadura tinha. Na rapadura tinha. Café. Não, café não tinha. Nem não? café? Na prova? Pra tomar, os atletas tomando café antes. Não tinha nada. Pra dar uma acelerada. Sabe Tem aquele rapaz que toma uma garrafa de café antes da prova? Tem. Já ganhou o circuito das estações e tudo mais? Eu sei quem é. Não, sabe qual era o doping antigamente? O doping era pó de Guaraná. Aí. Os caras botavam pó de Guaraná, aí tava aquele caldo preto assim, dava duas talagadas, aí passava um Viczinho aqui nos peitos, que a turma tá voltando com a moda agora, viu? Eu vi. Era Vic esse aqui, ó. Muito antigo. E sem falar no gelol. Nas canelas? Nas canelas não, em outro lugar. O cara passava gelol... Pode falar, eu boto censura. Era nos ovos, o cara passava gelol nos ovos pra correr dopado. Aí tinha mais não, quem nunca jogou bola, né? Jogou futsal e deu uma... Eu vou dizer uma coisa, eu tenho que testar isso. Não, porque vocês jogaram bola, vocês sabem que o cara passa um gelolzinho pra dar uma esticada. Era o doping antigamente, que a turma tomava pra... Guaraná... Pó de Guaraná. Vic Vaporub nos peitos e o gelol nos ovos. Que barato, naquele shortinho. E o short? Não, o short era rasgado aqui, né? Ou então aquele short azul da educação física que todo mundo tinha na escola. Tá, isso aí era corrida... Sim, mas voltando, vamos lá. Aí o pórtico... Não tinha pórtico. Pregava aqui. Aí o chip, o número de peito aqui. O que dava a sua classificação final? O chip não. O controle. E o que fazia o seu controle era a planilha do árbitro. E quando você chegava, um árbitro pegava o seu saquinho, tirava e colocava... Não tem raio de bicicleta? Aqueles raios da bicicleta? Eles tiravam um raio daquele, pegavam um pedaço de madeira e colocavam. Então, a sua colocação, você ia chegando e ia sendo colocada na colocação. Então, de baixo para cima era a ordem de chegada. Que o árbitro fazia isso, que o árbitro fazia, não, o árbitro fazia. Tirava o no peito e colocava ali. Certo. Então, depois, ele ia fazer sua classificação como? Tirando, vendo quem chegou primeiro. Né? Eu ficava pensando, meu irmão, se fosse hoje em dia, pro cara fazer a chegada de 2.000 pessoas. Teve algum caso do corredor arrancar o saquinho do outro para ele ser desclassificado? Cara, deve ter acontecido, mas eu nunca presenciei, não. Mas nesse meio de corredor, você pode ter certeza que acontece tudo. É ser humano, onde o ser humano se mete. E assim, essas corridas eram muito disputadas, dava muita gente. Eu pirralho, 15, 16 anos de idade. Chegava lá na rabeta com os caras. E o árbitro do começo também tinha que avisar pro árbitro do final que aquele cara largou, né? Porque ele podia pegar no meio do caminho, não? Tecnicamente. Pra chegar primeiro? Podia, mas quem é que ia dizer que não chegou? Tinha uns amigos meus que os parentes de bicicleta acompanhando. Quem dizia que o cara não pegava... Você saía aqui de Intermares... Aí quem garante? Você pegava... filmando. Hoje em dia, como é? Hoje em dia, a pessoa tá filmando a largada o tempo você inteiro, larga... Dependendo se tinha cronometragem, a gente já tem isso aqui em João Pessoa, o Rafael consegue fazer isso, você consegue até filmar. Rafael da Terra e Crono. Da Terra e Crono, como é que consegue fazer a filmagem do meio do percurso. E aí ele tem a conferência posterior. Fazer a conferência posteriormente. Mas naquela época, se o caboclo notasse que ele entrou confusão. No meio da corrida, era confusão. Aí tinha que dizer assim, ele não chegou, aquele caboclo ali não largou, não. Ele não chegou, não, largou atrasado, ou não chegou. Ou aí não... ficava aquele moído. Eu via gente... o arrastão, era um ônibus da prefeitura. Então, cansava, entrava no ônibus, pessoal. Ah, claro, era tipo o batedor, a ambulância do final. Só que eu vi prova que o cara entrava no ônibus e não tinha um fiscal de ninguém da prova para tirar. Ele voltar. Para tirar. Aí o cara, quando ia mais na frente... Não, eu vou contar uma história. A última edição, eu não tinha treinado e eu tava aí com o pessoal curtindo no final. E de repente tinha sempre um gordinho perto da gente. Eu disse, meu irmão, eu tô muito mal, esse cara tá muito bem, porque toda hora ele encosta. Aí some...
encosta e some. Aí quando a gente chegou, a gente conhecia o motorista do ônibus e disse, porra, o gordinho matando vocês. Eu disse, por que matando? Porque ele corria um pouco, aí andava, subia no ônibus, aí eu adiantava para acompanhar vocês, ele descia de novo, aí andava. Aí, fazia o check-in, fazia o check-in. Oi, galera, tô aqui, viu? Ficar fazendo um fartlequezinho. Tá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Intervalado, porque ele sentava no intervaladozinho, ônibus, intervalado. E interessante, Tucano, que a gente só tinha água no 2,5. Na metade da prova, eu digo nos 5, se fosse a prova era só 10. A gente só tinha água nos 10. Nos 2,5, nos 5, quer dizer, no percurso. Só tinha uma hidratação Só independente da distância. E a água? Tu pegasse a água, botasse o miojo, tu fazia. Tu comia. E depois que a largada era 6 horas da manhã por causa do sol da Paraíba, a largada era 7 horas da manhã, 8, meu amigo. Olha a pitoma nas costas do cabo, acaba correndo. Eu chegava às vezes, eu tava parecendo, sabe o quê? Tava parecendo um indiano. Todo queimadinho, a pele queimada. Sol quente, meu amigo. Sol quente, sol quente. Comédia. Chega até que tossir, mano. Não tinha, e assim, a água não ficava em coxo, não, pô, ficava nas caixas d'água, de papelão. E os caras tufando e o cara queria saber o calor da... quente mesmo. Ah, meu irmão. Hoje em dia é Nutelagem, a água não estava na temperatura ideal. Eu já peguei corredor que disse que a água estava muito gelada pra mim. Eu disse, não bebe. Muito gelada. É. Ou eu não consegui pegar água gelada no percurso. Meu irmão, tu tá fazendo a maratona pra 8 horas, tu quer pegar água gelada como? E premiação, moto, bicicleta, dinheiro, premiação em dinheiro. Pra 150. 150. E tinha Uma faixa. moto. E tinha faixa, vice. Dessa galera que corria contigo, quantos hoje, não digo assim, competindo como você faz aí, uma corrida de 100 e pouco, 200 km, mas quantos ainda estão no esporte, você encontra no mundo da corrida? O meu padrinho, que era organizador na época, ele não corria, ele era fumante e bebia, ele não corria, mas hoje ele é corredor e ciclista. Tem seu Marinaldo, né? Seu Marinaldo que treina lá na JC, que tem um dos melhores tempos de maratona da Paraíba. O melhor tempo de maratona é dele hoje. É, o melhor. Eu só não lembro a marca dele, mas ele é um dos melhores. Começando já vindo aqui num tempo mais recente, né? Criaram-se as assessorias de corrida, essa figura de treinamento, de grupo. Qual foi a tua primeira assessoria aqui? Eu acho que eu faço parte dessa não história, porque quando eu entrei na assessoria já tinha alguns anos de fundada, mas eu acho que eu entrei na assessoria em 2011. Então, a gente, em 2011, a gente 14 anos de... E qual foi? Foi na ZK. ZK. Eu passei um tempo sem treinar, sem correr, só queria tomar umas águas e comer à vontade e cheguei a... Ainda bem que é comer à vontade, eu achei que era outra coisa. E cheguei a 109 quilos. Para botar um transilinho, eu tinha que jogar um bumerangue, né? Botar um cordão, para chegar aqui, porque o pescoço parecia... E aí eu disse, não, cara, eu vou voltar a treinar, voltar a correr. Aí comecei sozinho, fazer intercaladozinho, sozinho. E eu comecei a baixar um aplicativo de uma marca famosa, que não é a Fila, que você está usando, e comecei a fazer a planilha. Só que tem um ponto na planilha, a planilha mecânica, que a gente fala, que você não consegue mais evoluir. E eu tinha ido participar de umas 5 milhas. Essa prova só teve uma vez, aqui em João Pessoa, que foi as 5 milhas do Manaíra Shopping. Largava do Manaíra Shopping, a gente ia no Bessa, perto do Clube dos Médicos e voltava. E lá eu vi um negócio animado, uma turma lá com a tenda. Porra, isso é uma assessoria, velho. Aí eu perguntei, o que é aquilo ali? Cara, é assessoria, pô. E eu estava na prova junto com meu padrinho da Coisa da Vitória, que ele corria na época. Esse é assessoria, você paga pra treinar e tal. Porra, que massa, velho. Treinador, tem treinador, acompanhamento. Eu já tinha visto, eu já era curioso já. Eu já tinha visto que em São Paulo tinha a Marcos Paulo Reis, entendeu? Já tinha dado uma pesquisada, já, porra, que bacana, velho. Tudo bem, passou. Aí eu pedalava na época, eu tinha uma bicicleta, pedalava, ia pra Tambaú, vinha a galera correndo. Pô, não, esse negócio deve ser bacana, tem um grupinho correndo aí, e correr com outras pessoas deve ser interessante. Aí eu disse, eu vou atrás. Não fui. Aí... Lá fala isso. Segunda eu vou começar. Vou começar a correr, viu, Tucano? Vou começar a correr, segunda. Já tô caminhando. Já é um passo, né? Já dizia Chico Sainz, né? Como é que ele dizia, pai? Eu não sei, não. Eu sempre posto, mas depois eu... Sim, aí passou a vontade. Aí tudo bem, eu fui fazer manutenção. Eu fui fazer manutenção da minha bike, aí perguntei, tu conhece a assessoria, não? Quem tem assessoria de uma pessoa para corrida? Aí ele disse, rapaz, quem tem ali é fulano. Vai lá falar com fulano, me dá o telefone dele aí. Aí me deu o telefone, o cara não atendeu. Aí eu disse, poxa, eu tenho outro não, porque eu já tenho telefone não. Você tem Zeca ali, tu liga pra Zeca. Aí eu liguei pra Zeca, oi, que jeito Zeca, oi, eu gosto de correr, quero começar com assessoria e tal, como é que funciona? Ele vai lá na base. Aí comecei em Zeca e fiquei em Zeca até 2018. De Zeca eu fui aluno,
depois virei estagiário em Zeca, com educação física, e depois eu fui sócio Zeca na base. Aqui em Intermares a gente era sócio da ZK. Que legal. Então, aí a corrida... E essa turma que entrou contigo no Zeca, como é que tá hoje? Tá treinando Cara, hoje? tem a turma... Meu irmão, a Zeca tem um grupo muito fixo. Muito fiel. Muito fiel. Tem um grupo lá fechado que é muito fiel com eles. A turma tá lá ainda. Eu me encontro com eles, a gente vai tomar uma cerveja de vez em quando. Eu me encontro na aula com eles, vou correr com eles, me encontro. Mas tu não notou, assim, um movimento de nuvem, de novos corredores começando e corredores que estavam ali nos 6 meses deixando de correr? Não, uma coisa meio cíclica. A corrida de rua, ela é muito rotativa. Rotativa. Eu tenho certeza que a corrida de rua, ela é muito, eu não vou dizer modinha. A corrida de rua, ela não é modinha. Aham. Mas as pessoas que participam dela, os atletas em si, a maioria, são modinha. Eu vou falar a real porque baixa uma frustração, abandonam. Na primeira dificuldade. Eu tenho vários amigos desse período da ZK que por alguma frustração pararam a corrida. Uns porque não conseguiram fazer o seu tempo RP e o cara daquela prova depois ele sumiu. Você tem que entender muito quem é você para aquele esporte. Eu sou um cara baixo, mas eu quero ser goleiro de futebol. Eu posso ser goleiro de futebol? Posso. Eu não vou ter o desempenho que um goleiro com uma boa altura ou com um bom reflexo ele teria. Ah, eu quero correr, tá, eu sou corredor, tá, eu quero ser um corredor rápido. Uma coisa é você querer ser, uma coisa é você ser. A fisiologia hoje explica muito bem isso, né? Aham. Tem corredores rápidos, corredores lentos. Então, às vezes, as pessoas querem entrar no esporte por desempenho. Pode tentar? Pode. Mas sabe que é mais difícil do que uma pessoa que naturalmente tem a disposição para ser um corredor mais rápido. Você pode se esforçar? Pode. Você vai chegar ao seu mais rápido. Sim, isso é importante. Vai ser sempre o seu. O legal da corrida é que não tem só velocidade, né? Não. Tem também distância e isso é uma coisa que tu Aqui eu aprendi. se interessou agora, né? Aprendi porque quanto mais velho você vai ficando, tecnicamente, fisiologicamente você vai ficar mais lento Sim. e mais experiente. Com mais experiência você consegue correr mais. Que você vai conseguir saber, se adaptar ou vai entender o que está acontecendo com você naquele momento e você vai se adaptar à O situação. próprio colágeno do corpo que a gente vai envelhecendo não vai tendo tanta elasticidade para abertura de perna e tudo mais, ao mesmo tempo que também vai fortalecendo isso com rigidez. De ficar naquele mesmo... Eu fui fazer um treino de tiro. Bem pra caramba. Pá, tá, gostoso. Porra, 4h15. Terminei o treino, cheguei em casa, acordei hoje de manhã, eu todo... Puta que pariu. Depois que eu fui dar aqueles tiros... Virou aquele meme do pânico. Ai! Puta que pariu, meu irmão. Eu fui pra academia hoje, meu irmão. Que merda que foi o treino de tiro de ontem, pô. Não tem mais elasticidade. Meu Deus, cara. É porque de quem corre de distância, e eu me adaptei à minha corrida, o meu passo é muito curto, pô. Aham. Eu sou muito encurtado. Então, por ser encurtado, eu gosto de economizar. Qual foi a maior distância que tu já conseguiu aí, correndo? 210, eu acho. 210? Foi. Foi aonde? Foi uma prova oficial ou foi treino? Amazônia. Na Amazônia? Foi. Quase morre. Tecnicamente, sim. A Amazônia ela é um episódio só pra ela, pra contar dela, contar ela. Vamos fazer um programa Click and Run só disso. Ela foi uma coisa... Correr na Amazônia. Não é fácil não, velho. Lá é úmido não. Cadê o bicho parar? Cadê ele tá ali? Ali, meu amigo, ali o cara corre, parece que tá derretendo. Fora os perigos que tem, né? Pois é, pô. Só pra uma coisa rapidinho. O cara, você tem que chegar aqui até 5 horas da tarde, vai ter uma pessoa lá pra não deixar você passar. Ponto de corte. Porque ali, não, é por causa do horário, realmente, do ponto de corte, porque a partir daquele horário tem um trajeto de 17 km que vão fazer que tem muita aparição de onça e tem muita cobra. É a hora que elas caçam. Beleza. Tá, gente, 8 horas da noite correndo do negócio, não tinha ninguém pra controlar. Era um índio, deu 6 horas, o índio foi embora pra oca dele, pra casa dele. A gente passou lá e... Mas vamos guardar essas histórias da Amazônia para um próximo programa. Eli, essa coisa da galera tá se frustrando com corrida, a rede social tem boa parte da culpa disso, né? Você fica sabendo de todo tipo de objetivo, inclusive os objetivos que não são para você, né? Eu vejo o pessoal muito... Como é que a galera se motivava antigamente sem rede social? Como era a corrida antes de Instagram? Rapaz, era o cara que queria ganhar, mesmo sabendo que nunca ia ganhar, mas ele queria ir pra ganhar, povo. A motivação é assim, meu irmão, eu como é desse bicho.
Então, naquela época, existia realmente aquela conversa no outro dia dos familiares, dos amigos, perguntando, e aí, ganhou? Todo mundo dizia ganhou. Hoje existe, mas hoje já está mais normalizado. Você fala, não, cara, a gente ganha medalha de participação. E antigamente, tinha medalha para todo mundo? Tinha prova que não tinha, não. Tinha prova que era só para os primeiros colocados. Essa da vitória, como era uma prova a prova pública, ela dava medalha para todo mundo. Aham. Mas a medalha é aquela medalha de honra ao mérito, né? Sei. Ao mérito, aí às vezes tinha a resina em cima com papel. Que era a mesma do colégio de antigamente também. Era aquela do antigamente do colégio, a medalha. Então você ganhava aquela medalhazinha. Os troféus era aquela com a asinha assim, né? Assim, com as asinhas assim, né? Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. Então a motivação era a motivação mais intrínseca, né? Que é a interna, sua, do que a própria externa. A motivação que a turma tem hoje. Que hoje acompanho muito o Instagram e vejo muitos influenciadores, vejo o pessoal que começa a correr e vê pessoas que realmente, às vezes, se dão além do que realmente precisam dar no evento, numa corrida de rua. Sim. Entendeu? A gente que acompanha ali o porto de chegada, o pessoal realmente chega passando mal, dando... porque tem que dar 120%, não pode dar 100%. Cara, o esporte é muito massa, pô. A corrida de rua é uma terapia. Então, não tem por que você estar se matando ali. Eu quero bater meu recorde pessoal. Mas até onde o teu recorde pessoal tá te fazendo bem? Uhum. Aí eu tô tomando as paradinhas que não devo tomar, sem prescrição, tô tomando pré-treino, que é um pré-treino que às vezes é feito para uma atividade de academia. De academia. E você vai para o coração. Você vai para a rua, aí você vai à rua, você tem fatores como sol, como vento, que também atrapalha a corrida. Não sei se vocês sabem, mas o vento atrapalha a corrida muito, né, para o corredor. Sim. O corredor que ele entende o que vai fazer na corrida. Então, assim, essa motivação ela é benéfica. O perigo é a gente se comparar com pessoas que você não sabe o que faz quando ninguém está olhando. Deixar bem claro que todo mundo é dono da sua vida, sabe o que faz, sabe o que cada não faz. cada um. Cada um. Eu estou botando o meu ponto de vista. Não, a gente está falando aqui com quem acha que todo mundo é limpo. Porque o cara que está começando na corrida ainda às vezes não se informou a respeito disso, não está sabendo do gelol no saco, do Vic Vaporub no peito, né, no Guaraná. E isso é doping também, viu? Isso é doping, porque tudo que tira você do natural... Não é? A galera que não sabe disso pode se comparar com outra pessoa da mesma faixa etária, mas não sabe que está tomando ali um negócio na academia, alguma coisa assim, né? Eu não acho bacana você estar tomando um negócio que está te fazendo ser melhor. É tipo o cara faz o trabalho escolar com o ChatGPT hoje em dia. Ele está sendo melhor em quê? Ele está se desenvolvendo em quê? Sim. E como é que você vê hoje o futuro da corrida de ruas? Porque você vem de um evento que era número grampeado na camisa para hoje com chip, relógio GPS, câmeras para fiscalizar, né, a chegada dos corredores. Por onde é que a gente vai? Corrida é como um casamento. Um casamento, né? Uma festa de casamento. Você bota o que você quiser. Tem dinheiro para gastar, você vai fazer um evento top. Eu não vejo a corrida, é bacana também, isso é como o futebol. Você vai mexer no futebol, você acaba atrapalhando a essência do futebol. Verdade. Você vê o VAR veio para ajudar, né? Mas hoje a gente vê que ele hoje em dia, ele mais atrapalha do que ajuda. Sim. Por quê? Porque por trás ali daquele VAR... Era para VAR, acabar com a polêmica, mas criou-se outra polêmica. Muito pior. Muito pior, porque antes você tinha 3 elementos que decidiam uma partida. Que era o árbitro e seus 2 assistentes. Hoje você tem, além do árbitro e 2 assistentes, você tem mais 6 pessoas por trás, numa câmera. Numa sala com ar-condicionado, com 5, 6 câmeras, com a tecnologia de linha, dando opinião pro cara que está dentro, que está vivenciando a coisa, está vivendo ali. Veio para ajudar, mas atrapalha. O que eu vejo a corrida de rua, ela vai se manter a corrida de rua. O que apenas vai mudar, como você perguntou, são os elementos que cercam a corrida de rua. Hoje, eu já vi até uma comparação, uma pessoa falando que a corrida de rua está sendo comparada a uma grande micareta. Gente. E realmente está virando um grande evento. A gente partiu de provas aí que eram grandes, como eu disse a você, de 150, 200 pessoas na Paraíba. A gente tem prova hoje com 8 mil pessoas aqui. Então sai gente de todo lugar para correr. Isso também é uma coisa muito perigosa. O cara nunca correu, você vai ter a maratona, eu vou me inscrever nos 5 quilômetros. Aí vai lá, vai caminhar os 2, 3 e tal. Beleza. É um incentivo para quem está começando, é a porta de entrada para a corrida. Mas tem gente que já vai para esse de querer dar o seu máximo naquele momento. Uhum. Entendeu? Então, a gente está vivendo esse momento eu acho que a corrida de rua ela vai ter uma grande mudança ainda. O que vai melhorar na corrida de rua? Uhum.
Eu acho que aí, quando a estrutura melhorar, em termos de, por exemplo, sinal de internet, a gente sabe hoje que a TR Crono já tem tecnologia para fazer aquele acompanhamento A triangulação, ponto a ponto, a triangulação. O que falta é a internet, que não tem qualidade suficiente em todo o percurso, né, para pegar Sim. fidedigamente. Não, essas coisas já existem, a tecnologia já existe para muita coisa bacana, entendeu? Mas na essência mesmo da corrida, Sim, eu acho que daqui a uns anos o que vai prevalecer é o evento. é isso que a gente está vendo. Quais são as corridas que vão ficar no calendário? A gente tem um calendário hoje de uma pessoa que... Eu não sei o calendário de uma pessoa da corrida que vai acontecer. Porque toda hora entra uma, sai uma, entra uma, sai uma, entra uma, sai duas. Mas o que vai prevalecer são os eventos realmente que entregam, o que se propõem a entregar. Né? E as pessoas estão começando a entender que elas não precisam participar de todas as corridas. Mas daquelas que elas mais se identificam e que acham que é um custo-benefício Você acha que tem espaço no futuro para uma corrida raiz, como a gente tinha antes? Tem curiosidade de correr como antigamente? Não tem espaço mais não. Eu considero a corrida raiz hoje as ultramaratonas, por isso que eu voltei para elas. As ultras? São corridas mais raízes. E qual é a tua próxima corrida agora? A Extremo Sul. A Extremo Sul vou voltar lá de novo. Tá me Já devendo. tentou quantas vezes? Tá 2-0 para ela. 2-0. Que diabo de corrida é essa? 226 quilômetros. 226 quilômetros. Aonde? No extremo sul do Brasil, sai do Chuí, divisa com o Uruguai, vai até Rio Grande do Sul. É a maior praia em extensão do mundo. De uma ponta a outra. De uma ponta Igual a outra. Corrida Raiz. De uma ponta a outra, 226 quilômetros de praia. Mar de um lado. Mar do lado direito. Areia do outro. Areia do lado. Se tiver errado, você tá errado, não sentido errado. Se tiver aqui pra cá, tá errado. E o que é que acontece lá no meio do caminho? O Tem povo gente endoida, né? O pessoal dá uma surtada e erra o caminho às vezes. Vocês já imaginaram? As pessoas ficam tão exaustas de estarem correndo com os mesmos cenários. É uma extensão de areia tão grande, praia, né? A maior, né, do Brasil, né? É a maior praia do mundo, em extensão. Em extensão, a maior praia do mundo em extensão. Que começa a dar uma louca que eles pegam por dentro do continente. E aí a prova teve que fazer um recurso para achar o atleta lá no meio do continente. E eles correm na areia mesmo? Areia da praia. Mas não é areia fofa não, areia batida. É areia batida. Como é muito grande, também é muito larga essa... Eu vou contar a história. Seu Arthur não é... É outro programa. Eu falei, bem rapaz, rápido. tá chamado Eli, já dá uns 3 programas aqui. Bem rápido, a gente atravessa muito, lá eles chamam de arroio, que aqui é Maceió, esses Maceiós que tem aqui. Uma distância de 100 e poucos quilômetros, o seu Arthur foi passar um arroio desse, só que ele passou no arroio virando assim. Aí ele, tão exausto e cansado já, viu que o arroio entrava aqui para fora, o mar aqui, ele pegou e achou que aqui era o mar. Ele seguiu, acharam ele com 2 dias depois da prova. Ele enrolado lá na manta térmica, sobreviveu com a água que tinha na mochila e um gelzinho que ele tinha. Aí, a partir daí, a gente hoje corre com o Spot, que é um localizador via satélite que tem um delay de 5 minutos. Então, a gente tem que fazer essa locação, é um custo a mais. A gente coloca aqui e aí a organização e a família em casa acompanham você. Muito bom. Eli, muito obrigado pela participação. É assunto pra caramba. Tem muita... E fiquem ligados aí que na próxima semana tem um novo Click Run. Valeu, pessoal.